Depois, se vocês quiserem, alguém me diga, eu tenho material dos 6 livros da Unicamp, tá? Se alguém quiser, me fale, eu mando pro Rubão, o Rubão repassa para vocês, tá Pro, bom? você pode enviar assim para ele? Posso. São 6 livros, tá? Os Sermões do Vieira, o conto O Espelho do Machado de Assis, a Falência da Júlia Almeida, o Ateneu do Raul Pompeia, o Marinheiro do Fernando Pessoa e Sobrevivendo ao Inferno do MC. Eu comprei essa semana passada, Sobrevivendo ao Inferno, foi R$ 34 na Martins Fontes, e eu comprei também Cadê? Aqui os dois. Foi R$ 34, Sobrevivendo ao Inferno, e a peça de teatro Marinheiro do Fernando Pessoa, que foi R$ 15. Baratinho, uma peça curtinha, você lê em meia hora, tá? Aí, se você quiser, eu posso mandar material. Alguém da sala me mandou um e-mail pedindo as obras e tal. É porque eu estava corrigindo prova na outra escola, então nem tive tempo de responder. Mas essa semana eu respondo com atenção. Acho que me pediu algum material, eu tenho que olhar, tá? Mando sim, Andrezinho, pode deixar. Mando todos os slides, todos os livros, eu vou reenviar novamente, tá? Beleza? Tá? Isso, na Paulista, ali ao lado do metrô Brigadeiro. Tá? Não, minto. Aqui, o Racionais, eu achei na Livraria Leitura, que é uma livraria nova que tem ali na rodoviária Tietê e que tem no Shopping Light. Paguei 34. E o Marinheiro, você só vai encontrar na Martins Fontes da Brigadeiro. Eu fui na Cultura, tinha esgotado, mas na Martins Fontes da Brigadeiro, ali do lado do metrô Brigadeiro, tinha. Mas esse daqui talvez tem que ver se vale a pena comprar, porque tem PDF na internet, e se você imprimir, dá 22 páginas. Então tem que ver se é interessante. É porque para mim não vale a pena eu imprimir e ficar com um monte de papel. Então, já que eu dou aula disso, eu compro o livro, né? Tá? Manu, Oi, pode o falar. Sobrevivendo ao Inferno, eu comprei na Amazon nessa semana passada e saiu por 15. Mas não era por causa da Black Friday. Mas a gente ainda tá, porque chegou as promos de Natal, então tem alguns preços que Já continuaram. tem? Ah, Sim. tá. Eu Deve ter paguei. aumentado só alguns reais, tipo, algum pouquinho. Não volta ao preço original na Amazon. Ah, tá. Mas será que ainda tem? Vou ver, calma aí. Porque na Cultura não tinha. Eu passei na Cultura para comprar, não tinha. E eu tinha medo de ter aquela edição luxuosa, sabe? Que eu não queria. Aí eu achei essa, que é até bem bonita, é dourado aqui do lado. Meio brega, né? Mas tudo bem. Ainda Mas tem, só que tá por 19 agora. aí aumentou um pouquinho. Nessa livraria leitura tá 34, eu paguei R$ 34,90. E na Martins não tinha. Na Martins só tinha o Marinheiro do Pessoa, os Sermões do Vieira estava 29, tinha lá, e o Ateneu que você vai encontrar por volta de 32. O Conto Espelho é mais fácil você tirar pela internet, porque são 6 páginas e imprimir. Não vale a pena você comprar o livro de contos, papéis avulsos, que é onde está o conto, entendeu? Então é mais interessante você imprimir mesmo e ler as 3 páginas. E o mais caro que eu paguei foi a Falência, tá? Eu paguei R$ 38 a Falência. Mas também essa edição aqui é top de linha, né, gente? Eu comprei ela por 19 na Amazon também. Na Continua. Amazon. Continua? Uhum. Então, eu paguei 30 e poucos da Martins, mas é top de linha essa edição, porque é Companhia das Letras. Então, apesar do texto ser em português, eles têm um cuidado com nota de rodapé, tem um estudo crítico no início, que ajuda bastante, né, para quem é um leitor mais assíduo, mais afinco, quer se aprofundar mais na história.
Então, é muito bom. Mas também você encontra em PDF. Se você tiver o Kindle, no Kindle estava R$ 8,90, tá? Pelo Kindle, né? Na forma digital. É porque eu não gosto da forma digital. Então, o Ateneu e a Falência são os livros mais caros por conta da edição, tá? Enfim. Então, vamos lá. Vamos lá. Paulista, eu copiei do PDF da internet, diminui o tamanho da fonte, deu 15 páginas. Beleza. Qual, Beatriz? O marinheiro? Tá. Bom, Ana, Amazon é vida. Amazon é vida, eu concordo com vocês. Mas eu não tenho paciência de esperar, então eu ainda sou das antigas, eu gosto de ir na loja e ficar mexendo, e ficar fuçando. Então, só quando o livro não tem na loja mesmo é que estante virtual também é maravilhoso. Eu gosto de papel também, escrevo com lapiseira. O frete, aí dependendo do tipo de cliente que você é. Se você já faz compra há muito tempo, o frete sai gratuito, como acontece no Mercado Livre. Quando você passa para o nível 2, algumas coisas passam a ser gratuitas no frete. Isso no estante, Pro? Oi? Isso no estante virtual? Não, no Mercado Livre. É porque a gente estava falando sobre o estante, sobre o frete. Ah, tá. Então, o que atrapalha é o frete. O frete só vale a pena quando você compra várias coisas e manda de uma vez só, né? A Falência, quando vou nas livrarias, eu também. Hoje mesmo eu vou na livraria daqui a pouco. Depois da aula eu vou na livraria. Eu estou deprimido, então eu vou gastar dinheiro com um livro. Gastar dinheiro, né? Gastar dinheiro. Gastar R$ 30 com um livro, comprar um livro, né? André, sou Prime, chique. Eu tenho Kindle ilimitado só e Amazon Music, né? Por conta da Alexa. Eu estou namorando a Alexa agora, eu e ela, a gente está num relacionamento sério, então ela exigiu que eu tivesse o Amazon Prime, Amazon Music. Brincadeira. Bom, chega de, sem mais delongas, vamos para o Claro Enigma, tá? A gente leu, qual foi o último poema que a gente leu do Claro Enigma? Foi a Mesa? Professor? Oi, pode falar. Rapidinho, antes da gente começar, posso fazer uma pergunta sobre Isso, uma coisa passada? só se você puder aumentar um pouco mais o seu tom de voz, aí eu deixo. Melhorou? Melhorou. Beleza. Não tem aquele poema lá que a gente viu do Manuel Bandeira? Espera só um minutinho. Fecha a janela, faz o som fora. Fala, pode falar. Aquele poema, sabe, do Manuel Bandeira que a gente viu na aula? Anda, onda, anda, ainda. Ah, tá, sim. A onda, onda, onda. Ah. Então, tipo, esses jogos de palavras não pode ser considerado como rima? Pode ser considerado como rima, mas acontece que esse poema, apesar de ter a rima, o que fica mais evidenciado nele é a forma. Então, a rima ajuda na composição da forma. Quando você tem um poema onde a forma aparece de maneira mais evidente, a gente tem a base desse tipo de poemas são chamados caligramas, que são poemas cubistas, né? No caso do Manuel Bandeira, ele fez uso do cubismo e ele está fazendo uso também de uma estética que vai se basear no cubismo, que é o chamado concretismo, né? Que vai surgir nos anos 50, a partir das influências do Oscar Niemeyer, que vai trabalhar o texto pela forma, né? Aquele famoso texto lixo, luxo, 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 forma a palavra lixo, né? Então, a rima ali é para dar a ideia de onda, né? Da onda que vem, da onda que vai, etc e tal, né? Mas a forma sugere essa ideia de onda. É o que acontece com o Trem de Ferro também do Manuel Bandeira, onde você tem uma musicalidade muito grande,
Café com pão, 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 café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, café com pão. Passa ponte, passa pasto, passa boi, passa boiada, no pé de enganzeira, que vontade de cantar, né? Então, quer dizer, a musicalidade está dando essa ideia de uma locomotiva, de um trem de ferro que está se movendo. Por que eu estou dizendo isso? Não significa que no poema modernista não tem que ter musicalidade. Ela tem a musicalidade, sim. O que acontece é que ela pode aparecer de forma fixa, como acontece no Claro Enigma, como acontece no Manuel Quintana, Vinícius de Moraes, quando eles fazem uso do soneto, mas a musicalidade pode aparecer também, as rimas, através do verso livre, né, sem métrica, né, sem uma métrica definida, como café com pão e como a onda, tá? Então, assim, a ausência de musicalidade é uma característica modernista, mas o fato dela existir também não faz do poema não modernista, tá? E isso é interessante na segunda geração, porque é na segunda geração que a rima e a ausência de rima nos poemas vão aparecer de maneira concomitante. O Claro Enigma é um belo exemplo. Você tem soneto convivendo com verso livre, tá? Então, naquele poema A Onda do meu Bandeira, né, tem um outro poema, não sei se vale a pena passar, mostrar, só para ilustrar isso, do Bandeira, chama Verde Mar. Vê se dá para mostrar rápido, ele é pequenininho. Vê se eu acho. Nossa, veio um Verde Mar. Verde. Não, é que é Verde Voz. O poema é uma coisa assim, tá no rosa, tá, não vou achar ele agora. Ah, tá. Achei. Vocês estão vendo a página da internet? Você precisa parar de compartilhar e começar de novo. Tá, então peraí, ó, pneumotórax. O poema é pequenininho, tá? Vale a pena ver, porque aí se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, a gente já acaba tirando. Aqui, ó. O poema chama não é Verde Mar, não, negro. É Verde Negro. Então, olha a musicalidade dele. Zoom. Venho aqui. Tá aparecendo? A internet? Agora Sim. foi. Ó, olha esse poema aqui. Como é que ele brinca com a musicalidade, com a rima? Ó, é um poema clássico do Manuel Bandeira, tá? Modernista, chama Verde Negro. Então, ele vai montar um anagrama com o substantivo verde, né? O adjetivo, né? Melhor dizendo. Verde Negro. Dever, o verbo, dever de ver. Tudo verde, tudo negro. Verde negro. É meio ambíguo, né? Verde negro. Muito verde, muito negro. Ver de dia. Verde, noite. Negro dia. Verde negro. Verdes vós. Verem eles. Virde vós. Verem todos, tudo negro, tudo verde, verde negro. É um poema que tem musicalidade? Muita. Se você ler rápido, dever de ver, tudo verde, tudo negro, verde negro, muito negro, verde dia, verde noite, negro dia, verde negro, verdes vozes, verem eles, virem eles, vide vós, verem todos, tudo negro, tudo verde, verde negro. Você tem uma musicalidade enorme, né? Você tem uma aliteração do V
né? E a sonância do E explodindo aí, né? Um repleto poema um repleto explodindo de musicalidade e de uma rima AB, né? Verde, negro, negro, ele fica rimando isso praticamente. Não, mas é um poema modernista, tá? Então, a presença da rima não faz do poema menos modernista. Muito pelo contrário. A rima é mais um recurso que os modernistas utilizaram para compor sua poesia. A questão que pega em relação à rima é a questão quando você usa a rima dentro de uma métrica fixa, ou quando você valoriza um determinado tipo de rima só, rima rica ou rima pobre, aí é o que incomoda os modernistas de 22. Tá? Mas, em geral, principalmente na segunda e na terceira fase, a rima, a musicalidade vai conviver com a ausência de musicalidade e com a ausência de rima. Ok? Ó, aí você pega e vai embora. Rosalina, Rosa ou Lina, Lina ou Linda, Flor ainda, musicalidade, por aí vai, né? O Sapo, que foi o poema que ele declamou na Semana de Arte Moderna, que ele foi vaiado, recebeu tomatadas, né? Enfim, né? Olha aqui, ritmo dissoluto dos sinos, né? E aí por aí vai, tá? Não sei se eu consegui responder se era isso que você perguntou. Então, tipo, eu tô perguntando isso porque tinha uma questão no simulado que dizia que eram versos brancos. E aí eu fiquei meio confuso. Tá, o que é um verso branco? Verso branco é um verso sem rima nenhuma, tá? É onde você tem nenhum verso rimando com nenhum verso. Aí você tem um verso branco, onde você tem a ausência da musicalidade. Ok? Tem pergunta no chat? Tem, né? Deixa eu ver aqui. Ups. Não consigo abrir esse chat, meu Deus. Como é que eu faço para abrir o chat? Abrir. Sou Prime, é ótimo para conversar mesmo. Alexa, que a força esteja com você. Já tivemos altos papos aqui em casa. Melhor investimento dessa quarentena. Eu tenho duas Alexas. Eu tenho uma pequenininha e tenho uma grande. Que eu ganhei uma da Amazon, que a minha deu defeito e eles mandaram outra. Aí no que eles mandaram outra, eu já tinha comprado uma outra, demorou chegar e eles mandaram. Eu fiquei com duas, dei sorte. Então, a Amazon é vida. Eu falei do Boi Ver os Homens na aula passada, não falei? David. Tá? Falou. Agora eu acho que é a mesa. Cheguei a falar da mesa? Também falei, né? Não lembro. Da Eu não marquei memória. nada. Eu não marquei Então eu nada não para falei. isso. O David não marcou, é porque eu não falei. Tá aparecendo aí o Drummond? Sim, os slides sim. Beleza. Bom, um outro recurso que está muito presente no Claro Enigma, pessoal, é a presença da memória, tá? A memória, ela vai ser um elemento fundamental que vai amenizar o pessimismo e o tédio do Drummond. Por quê? Porque se ele está numa crise existencial, o presente ele abomina, ele rejeita, porque o presente é a guerra, né? O presente é a desesperança, é a ausência de crença na humanidade, nos homens, né? No amor. Isso é o presente para o Drummond no Claro Enigma. O futuro é incerto. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. A única coisa que o Drummond tem de concreto e que ele vivenciou de fato
e que é certo e que pertence a ele é o passado. E como que você recupera o passado? Através da memória. Então, a memória é um tema importante dentro do Claro Enigma, porque é através dela que ele recupera esse passado, e o passado, para o Drummond, se resume em duas coisas. Ou o passado é Itabira. Itabira, o que que é? É apenas um retrato na parede, e como dói, está lá no sentimento do mundo. Ou o passado é a família, tá? Principalmente representado na figura do pai, que é o grande tendão de Aquiles do Drummond, né? Eles tinham uma relação rompida, eles romperam as relações, não se falavam por aquela história, o pai queria que ele fosse médico, ele queria ser poeta, e aí romperam por causa disso, porque o pai achava que ser poeta era vagabundo. Nesse processo de ruptura, o pai acaba morrendo com eles sem se falarem, né? E o que tem o poema Mesa? É um poema extenso, que não caiu ainda, fundamental, e que tem grandes chances de aparecer esse ano. E por que ele é fundamental? Porque nesse poema que aparece pela segunda vez a palavra gauche, que em francês significa esquerda, que, lendo de uma maneira metafórica, significa marginal. Então, aparece no primeiro verso do poema dos Sete Faces, quando nascia um anjo torto, disse, vai, Carlos, ser gauche na vida, aparece aí, e aparece nesse poema Mesa. Do que trata o poema Mesa? É um dia de domingo, e é comemorado, se não me engano, o aniversário de 100 anos do pai. Tá? Então, está toda a família em volta de uma mesa de madeira de lei. Tá? E o fato da madeira ser de lei, né? O que é uma madeira de lei? É uma madeira pesada, dura. Essa lei é a representação paterna, né? O pai representa a lei. Então, o que o Drummond faz? Ele, supostamente, né, imagina como seria o aniversário de 100 anos do pai. O pai já faleceu, não chegou a completar 100 anos, mas ele imagina como seria esses 100 anos do pai, e ele coloca nessa mesa todas as pessoas da família dele, incluindo irmãos, sobrinhos, netos, bisnetos, a filha dele, ele coloca todos ao redor da mesa, e na cabeceira da mesa a figura patriarcal, né, como uma espécie de monárquico, uma figura imperial do pai. E todos estão ali para comemorar esse aniversário. E aí as pessoas vão chegando. As pessoas vão chegando, começam a comer, começam a beber, o álcool começa a subir, e à medida que o álcool sobe a cabeça, as pessoas começam a falar, principalmente família, começam coisas a serem ditas que numa situação convencional não seria, mas que ali vai ser dito por conta do álcool. Ou seja, começa um processo de lavação de roupa suja. Tudo que está engasgado aqui, né? Todas as mágoas que estão entaladas aqui começam a sair. Então, o Drummond, que é o eu lírico, né? E esse eu lírico se comporta como terceira pessoa, ele vai apontando cada um. Então, ele aponta o filho mais velho, que a cada dia vai ficando mais parecido com o pai. Ele aponta a irmã que morreu.
ele aponta o filho que deu certo, ele aponta... Tem um determinado momento, o Drummond fala assim, tá vendo aquele ali no canto, meio cabisbaixo, de óculos e de bigode? Aí ele fala para o pai dele, na interlocução da memória, esse sou eu. Ele fala assim, a gente vai ler esse trecho. Calma, pai, eu trabalho. Né? Depois ele vira, fala, tá vendo aquela menina lá, né? Meia faceira, etc., né? É minha filha. Ele fala, é o meu tudo enchendo o meu nada. Ela é o meu verso mais bonito. Aí ele fala da filha. E o Drummond tinha uma relação visceral com a filha, né? Ela mudou para a Argentina, eles se correspondiam todos os dias, ela morre de câncer, ele diz que não vai suportar e 1 mês depois ele morre. Né? Até que a mesa toda está pronta, está todo mundo comendo, né? Tem uma hora que ele vira para o pai dele e fala assim, se abraços tivessem sido dados, tudo seria diferente, mas agora é tarde. Né? Ele fala assim, mas está tudo bem, né? Você disse que a vida, que eu ia ter uma boa vida, a vida não foi boa, né? Da boa vida só restou a vida, e olha que ela nem fora tão boa assim, né? Porque o pai provavelmente ficava no ouvido dele falando, né? Quer ser poeta porque quer ter uma boa vida, não quer trabalhar. Ele fala assim, da boa vida só restou a vida e nem foi tão boa assim. Né? E aí, no final do poema, ele fala de uma pessoa que no aniversário do pai foi esquecida e que sem essa pessoa, aquela festa não tinha acontecido e sem essa pessoa, ninguém estaria ali. Quem é essa pessoa? A mãe, que está sempre submissa. Aí, no finalzinho, ele pega a mãe e fala dela. E por que esse poema é importante? Porque com essa lavação de roupa suja que se dá na mesa, num dia de domingo, numa família mineira, é tudo, pessoal. Né? É sagrado, né? A típica família mineira, provinciana, patriarcal, domingo é todo mundo sentado ao redor da mesa. Tá? Pai, mãe, neto, bisneto, junto a família toda, né? Então, no poema Mesa, o Drummond recupera o equilíbrio. É onde o eu dele, que estava menor que o mundo, se iguala ao mundo. Ele atinge uma maturidade. Então, eu posso dizer que no poema Mesa, o Drummond volta a ser poeta. Né? O desejo de ser poeta, ele é recuperado ali. Tá? Apesar que a Mesa não é o último poema. O último poema é A Máquina do Mundo, onde ainda você tem uma rejeição ainda, né? Aquilo que o mundo representa. Mas, pelo menos no poema Mesa, independente se ele vai seguir, continuar na carreira de poeta ou não, o Drummond, ele consegue finalmente amadurecer enquanto homem. E olha que ele já está 49, né? Ele consegue purgar os seus demônios internos, digamos assim. Tá? Tem só pergunta aqui, deixa eu só olhar, porque eu sempre deixo passar e depois eu fico sendo pesada. Tá? Só no domingo? Eu não entendi, Bia. Explique-se melhor. Consegue explicar pelo chat, não? Ou pelo microfone? As reuniões familiares só no domingo? Ah, não. Né? É que na mesa, num dia de domingo, todo mundo bêbado, sai briga, né?
um irmão começa a ofender o outro, você tem o primo que deu certo, o irmão que deu errado, o irmão desempregado, o irmão alcoólatra, o irmão que foi abandonado pela esposa, a irmã que está doente. Quer dizer, você tem aquele show de horrores, né? Tem coisas boas também, né? Mas geralmente é onde ocorrem, né, as tretas ali, né? Dia de domingo. Então vamos lá. Então a mesa, uso da memória. Por exemplo, aí o narrador, que é o Drummond, ele vai se narrar como terceira pessoa. Ali no canto da mesa, não por humilde, talvez por ser o rei dos vaidosos, e se pelar por incômodas posições do tipo gauche, ali me vês. Ele fala para o pai dele. Que tal? Fica tranquilo, pai. Eu trabalho. Né? Porque a grande preocupação do pai é que ele fosse vagabundo. E ele diz, fica tranquilo, pai. Trabalho. Afinal, a boa vida ficou apenas a vida. E nem era tão boa e nem se fez muito má. Quer dizer, tem um equilíbrio, né? A vida não foi tão boa assim, como o pai dizia que iria ser, mas também não foi de toda má. Se a gente for pensar no Drummond, isso é bem evidente. O Drummond teve reconhecimento em vida, né? A literatura, ela não foi injusta com o Drummond, porque a literatura é uma arte muito injusta, onde o poeta, o escritor, ele é reconhecido post-mortem. Com Drummond, não. Com Machado, não. Eles tiveram reconhecimento com a Clarice, com Guimarães, eles tiveram reconhecimento em vida, Vinícius, né? Aí ele diz, essa pessoa que está aí sou eu. Aí vem um trecho lindo do poema. Perceba, inclusive, eu acho que Felipe, que perguntou a questão da musicalidade. É uma prosa poética que não tem rima nenhuma. Parece uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. É porque não tem humor, né? Mas ele está narrando, é uma prosa poética. Ele vira, que não deixa de ser lírica. Repara, tenho todos os defeitos que não farejei em ti. E aqui uma grande contradição, né? Porque provavelmente o Drummond vivia questionando o pai, o autoritarismo do pai, o machismo do pai, etc. E quando ele chega aos 49 anos e faz essa rememoração, ele chega à conclusão, repara, pai, nesse cara que está aí sentado, que sou eu. Ele tem todos os defeitos que antes, quando eu era novo, eu não reparei em você. E nem os tenho que tinhas, quanto mais as qualidades. Aí vem um verso lindo, mas isso não importa, né? O pai já está morto. Adoro esse trecho. Sou teu filho, como ser uma negativa maneira de te afirmar. Então, ele afirma o pai nos defeitos que ele tem, não nas qualidades. Entenderam isso? Então, filho de peixe, peixinho é. Tá? Quando é que o Drummond reafirma que ele é filho do pai? Nas negativas. É nos teus defeitos que eu me reconheço como teu filho, porque os teus defeitos são os meus defeitos. E aí o Drummond passa a ter consciência disso. E é engraçado, porque a partir do momento que o Drummond passa a ter consciência disso, o que vem? O perdão. O que sai de cena? A mágoa. Né? Ele consegue perdoar o pai. Porque a grande questão do Drummond é houve uma fissura, houve uma ruptura e não houve perdão de ambas as partes. Né? O pai morreu, não tem como perdoar mais.
Mas o Drummond está vivo, o Drummond pode perdoar o pai. Né? E é a partir do momento que ele se reconhece nas negativas como filho desse pai, é que ele perdoa. Eu tenho os mesmos defeitos que você. Então, eu te entendo. Sabe-se lá se ele pensava assim, eu não ia querer que a minha filha fosse vagabunda, né? Que a minha filha ou meu filho se perdesse no mundo. Então, ele começa a ter essa compreensão. E aí vem o perdão. E ao vir o perdão, vem o processo de recuperação emocional, né? Depois ele fala da filha. Repara, é só um trecho que eu recortei, tá, gente? Porque não dá, né? O texto é enorme. Repara um pouquinho nesta, que é a filha dele. No queixo, no olhar, no gesto e na consciência profunda. É lindo. Se ela não é, né? E aí todo mundo diz, você sabe, você só vai conseguir entender as atitudes do seu pai com você quando você for pai. Porque provavelmente você vai tomar as mesmas atitudes que seu pai tomou. Você vai dizer os mesmos nãos que seu pai disse, ou sua mãe. Repara, se não é entre os meus erros uma imprevista verdade, esta é minha explicação, meu verso melhor ou único. O Drummond pegar do tanto de poema que ele escreveu, olha que baita declaração de amor, e dizer que a minha filha é meu verso melhor ou único. Então, o que ele fez? Ele pegou tudo que ele escreveu, colocou, guardou e disse, meu melhor verso, o meu único verso é a minha filha. Ela é meu tudo, enchendo o meu nada. Aí ele continua fazendo os devaneios, né, através do fluxo da consciência, até que ele chega lá no finalzinho e diz, agora sim, a mesa repleta está maior que a casa. É uma espécie de uma mesa fantasma, né? Todas as pessoas que estão ali já morreram, os irmãos já se foram, né? Muitos se perderam pelo caminho, né? Já choramos muito, né? Quando entrar setembro, né? Então, muitos já se foram pelo caminho. Mas ali na memória, ele consegue resgatar, né? Então, a memória, ela vai funcionar como um resgate da maturidade para ser poeta. É o que vai dar força ao Drummond a continuar na poesia. E ele continuou, hein? Claro Enigma de 51, Drummond morre em 87 na ativa, trabalhando como poeta e funcionário público também, né? Escrevendo ativamente para o Estadão. Então, quer dizer, ele escreveu muita coisa ainda. Tanto que depois que passar essa fase Dal dele, Depré, do Claro Enigma, vem 2 livros de poesia chamado Boitempo, que, ironicamente, são livros que tratam sobre o tema da memória, né? E aí depois, no período dos anos 60, de ditadura, o Drummond vai para a poesia erótica, né? Uma poesia quase pornô, né? O Corpo, por exemplo, é um livro de poesia erótica do Drummond, enfim, onde ele fala que o orgasmo é uma morte no infinito, né? Ele tem um poema maravilhoso chamado A Bunda. Olha a bunda que linda, a bunda transbunda, né? Vamos ao chat. Ele não tinha uma relação boa com os outros filhos? Até tinha, mas, gente, vamos combinar. Esse papo de que os pais gostam de todos os filhos do mesmo jeito é conversa para boi dormir, né?
Se você perguntar para o pai ou para a mãe qual filho ele mais gosta, ele vai dizer, eu gosto de todos de forma igual. Então, refaz a pergunta. Qual dos filhos você tem mais afinidade? Aí ele vai te dizer, esse é o que ele mais gosta. Ah, eu tenho mais afinidade com ela. Ela se parece mais comigo. Pronto, é ela que ele mais gosta. Ai, olha, eu gosto de todos igual, mas eu sempre me choco com aquele lá. Não é que ele menos gosta, é o que ele menos se identifica. Tá? Mas é verdade. Desculpa, Samuel, mas é verdade. Entendeu? Se ela falou que... Espero que ela não esteja me ouvindo, né? Se ela falou que ela tem mais afinidade com o outro, como é que você lê mais afinidade? Você não namora com quem você não tem afinidade. Você namora com quem você tem afinidade. Né? Eu não sou de longe o mais amado, muito pelo contrário, eu sou menos amado. Saí de casa mais cedo, estou mais distante. Mas tem que entubar, né? Minha mãe fala para mim que gosta mais de mim, para minha irmã, que gosta mais dela, é isso? Acho que ela não sabia que a gente conversa. Por isso, o André fala, eu aceitei que meu irmão era o meu preferido, né? Mas meu pai eu ganhei. E aí você tem isso, né? O pai acaba indo para um lado e a mãe indo para o outro, né? Você tem o primogênito, que é o primeiro, e você tem o Benjamim, que é o caçula. E você tem o do meio, que é o nada, que ninguém lembra que existe, né? É sempre o Benjamim ou o primogênito, né? Bom, beleza o poema mesa? Então agora Professor, vamos... Oi, pode rapidinho. falar. Eu tinha escrito uma dúvida eu tinha escrevido uma dúvida no chat, só que, tipo, Não acabou. apareceu? Não, mas eu vou falar rapidinho. Fala, querido. Nessa poesia, ele volta, tipo, a valorizar Itabira, ou, tipo, a região dele, ou não? É só memória da família mesmo? Não, é memória da família. Ele volta para Itabira, e essa volta para Itabira vai se dar na máquina do mundo. Aí, na volta para Itabira, na máquina do mundo, a gente vai ter as expressões latinas. Eu posso fazer essa leitura, tá? Eu vou ter um Dumont praticando fugere urbem, fugindo da cidade, e voltando para Itabira, que é o locus amenus. Em Itabira, e aí Itabira vai ter uma representação maternal, porque a cidade natal é a cidade onde eu nasci. E essa ideia de nascer está ligada à ideia de maternidade. E maternidade está ligada à ideia de proteção. Então, o que representa Itabira? Acolhimento. O que representa a cidade natal? Acolhimento. O que representa? Proteção. Então, quando ele volta para Itabira, fugindo, né, praticando da cidade, porque ele não tem mais desejo ou anseio de ser poeta, ele está caminhando por Itabira, né? O dia está morrendo, o sino está tocando ao longe, certo? E eis que, de repente, o céu se abre, e num processo literário que a gente chama de Deus ex machina, surge do nada a máquina do mundo. O que é a máquina do mundo? A máquina do mundo é a representação, tá? É a síntese do mundo tecnológico. É a síntese de todo o progresso existente no século XX.
E essa ideia de máquina do mundo não é uma ideia inovadora que o Camões traz. A máquina do mundo já tinha aparecido no canto 9 dos Lusíadas, onde Vasco da Gama, na Ilha dos Amores, recebe de Vênus a máquina do mundo, que é a síntese do mundo da Renascença, onde o homem é antropocêntrico, que está no centro do mundo, e a Vênus fala para Camões, para o Vasco da Gama, assim, toma, né, você que representa o povo lusitano, a máquina do mundo, todo o conhecimento do mundo é seu, você é merecedor. E Vasco da Gama, claro, como bom antropocêntrico e como bom renascentista, aceita a máquina do mundo. Depois vem a decadência de Portugal. No capítulo 8 das Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos um outro momento máquina do mundo, que é quando Brás Cubas, no delírio da morte, se depara com a figura de um hipopótamo, sobe em cima do hipopótamo, né, jogado em cima, e o hipopótamo diz para ele, segure-se, a viagem vai ser lenta e longa, e vamos contemplar a origem dos séculos. E aí, montado em cima do hipopótamo, ele faz essa viagem através dos séculos, vê a tenda de Abraão, vê as guerras, as invejas, as vitórias, Alexandria, o Império Romano, até que em um determinado momento do capítulo ele se depara com a figura da Mãe Natureza, tá? Ou a caixa de Pandora, que guarda todas as mazelas do mundo, né? E aí ele tem um diálogo ali com a natureza, né? Que quer levá-lo morto, ele resiste, o delírio meio que acaba, vai diminuindo, quando ele abre o olho, ele está deitado em cima da cama e o gatinho dele, o Sultão, está brincando com um par de meia. Então ali você tem uma máquina do mundo, né? Onde o Machado só presencia. No Drummond, você tem a mesma situação. Drummond caminhando, o céu se abre, sai Deus ex machina, a máquina do mundo, e essa máquina do mundo oferece ao poeta todo o conhecimento do século XX. Dá ao poeta a possibilidade de desvendar o que há após a morte, o que é a morte, o que é a vida, os segredos mais obscuros da ciência, o que é o homem, o que é a razão, né? Todas as perguntas de cunho filosófico, Deus existe ou não, né? O poeta ali tem a possibilidade de ter essas respostas. O que o Drummond faz? Abaixa a cabeça, joga as mãos para baixo e rejeita a máquina do mundo. É quando ela, humilhada, encolhe, se fecha, desaparece no céu, anoitece e você escuta só o Drummond caminhando, os pés, né, o barulho dos pés em cima das pedras, né, e o poeta cabisbaixo seguindo o seu caminho. Então, no Drummond, nós temos uma rejeição. O homem, e o Drummond representa esse homem do século XX, o homem rejeita esse conhecimento, né? Ele não quer saber do progresso. Tanto que ele volta para Itabira, né? E Itabira é a roça, Itabira é a província, Itabira não tem mar. O mundo em Itabira, né? O coração do poeta Itabira é maior que o mundo. Então você tem uma rejeição. Então você tem, no primeiro momento, uma intertextualidade com Camões. O poema é composto por 96 versos decassílabos. Olha aqui, tá vendo? Versos decassílabos provavelmente são rimados, a gente vai verificar.
divididos em 32 estrofes de 3 versos ou tercetos. Tá? Ou seja, no Claro Enigma, eu tenho uma volta ao metro clássico. O que é uma volta ao metro clássico? É o uso de versos decassílabos. Metro clássico também é conhecido como medida nova no Renascimento, né? É o verso que compõe o soneto, que não é composto por 96 versos, mas por 14 versos decassílabos. Então, no Claro Enigma, na Máquina do Mundo, no que diz respeito à contagem, à escansão dos versos, você tem uma retomada dos versos decassílabos, totalizando 96 versos. Sempre é coringa ler a Máquina do Mundo, sempre cai, tá? Eles sempre inserem a Máquina do Mundo ou na primeira ou na segunda fase, então sempre vale a pena dar uma lida, tá? Continuando aí, ó. Aí eu coloquei alguns trechos no tal poema na íntegra, tá? Mas vamos ler. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, né? Então, falar em Minas é falar em ferro. Falar em Minas é falar em pedra. É falar em montanha, né? Não tem mar. E como eu palmilhasse, andasse devagar uma estrada de Minas. Pedregosa, ou seja, você anda e escuta o barulho. E no fecho da tarde, um sino rouco. Então, e no final da tarde, você escuta lá longe um sino rouco. E esse sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco. Ele não tinha pressa, o poeta. Ele andava devagar, pausado e seco, o que sugere que ele estava refletindo, enquanto o sino rouco, provavelmente é o sino do anoitecer, que em Minas a gente conhece como sino da Ave Maria, né, que é o sino das 6 horas da tarde, né? Tudo isso se misturasse, né, ao som do sapato dele, e as aves pairassem no céu de chumbo. Pronto, céu de chumbo está anoitecendo. E suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior. Quer dizer, você tem uma gradação aqui, o dia vai morrendo aos poucos. Será que não é o poeta que está morrendo aos poucos também, junto com o dia? Será que não é a inspiração do poeta que está morrendo também um pouco, junto com esse dia que se esvai? Tanto que ele fala, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado. Então, de onde vem essa escuridão que invade o dia? Vem do coração do ser do poeta que está desenganado. Então, quer dizer, toda a escuridão do poeta, da alma do poeta, né, está provocando uma cor local romântica aqui, né? Porque a cor local é quando a natureza reflete o estado de espírito dos personagens. Então, quando ele diz que tudo isso veio do seu próprio ser desenganado, ele está dizendo que está ocorrendo uma cor local. A máquina do mundo, né, nesse momento, se entreabriu. Deus ex machina. Deus ex machina é esse pum que acontece do nada e que provoca em você uma epifania. A barata da Clarice, na Paixão Segundo de H, Deus ex machina. No Terra Sonâmbula, no barco, quando caem anãos do céu, é Deus ex machina. O hipopótamo do Brás Cubas é Deus ex machina. O avião
que cai na ilha do Lost, aquele seriado maravilhoso. É Deus Ex Machina, tá? Tudo isso é Deus Ex Machina. O Drummond, A Máquina do Mundo se abrindo, é Deus Ex Machina, tá? Naquele filme Magnolia, onde você tem vários personagens com desejos frustrados. É um filme maravilhoso com Tom Cruise. E no meio do filme chove uma chuva de sapos. Começa a chover sapo do céu. E o sapo é a representação dos desejos não realizados dos personagens. Aquilo é Deus Ex Machina. Tá? Então, ele estava andando, né? Abriu-se a máquina do mundo, para quem de a romper já se esquivava. Ele estava fugindo dela. Eu não quero saber. Eu vim da cidade para cá porque eu não quero saber mais de ciência, não quero saber mais do mundo. E só de pensar nela se carpia. Carpia é um choro desesperado. No Nordeste você tem as figuras das carpideiras, que é aquelas mulheres que se debruçavam e choravam de maneira convulsionada, sabe? Aquele choro de viúva. Isso é carpir o morto. Aquele choro de grito. Né? Foi embora, aquela coisa. Né? Então, só dele pensar na máquina do mundo, que ele se esquivava tanto, ele se carpia. Ela vem no meio da noite e se abre de forma majestosa, grandiosa, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável, tá? Ela não vem para cegar o poeta. O poeta conseguia vê-la perfeitamente, né? Pelas pupilas gastas na inspeção. Ele olha para o céu assim, ele consegue enxergar essa máquina. Tá? Ele não fica cego pela luz. Tá? A cegueira do ensaio sobre a cegueira do Saramago é Deus Ex Machina. E aí, assim como, eu não poderia deixar de dizer, Jesus Cristo no deserto por 40 dias, vai originar a quaresma, quando é tentado pela figura do diabo, e o diabo oferece para Jesus os palácios mais gloriosos, augustos do mundo, ali é um ex machina também. Né? E aí você tem até um dialogismo aqui com essa figura cristã, né? E a máquina me chamou para seu reino augusto, glorioso, afinal submetido à vista humana. Mas, como eu relutasse em responder, ele não queria dar uma resposta. A tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara, olha o projeto literário do Claro Enigma. A fé se abrandara, e mesmo o anseio, quer dizer, nada consegue empolgar o poeta, né? Nada consegue dar ao poeta inspiração, pelo menos não naquele momento. A esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa, que entre os raios do sol ainda se filtra. A treva mais estrita já pousara. Olha que, né, era tarde demais. Né? O coração dele, a alma dele, já estava em trevas. Né? A terra mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas, pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, rejeitada, se foi miudamente recompondo, enquanto
eu, Drummond, avaliando o que perdera, seguia devagar, de mãos pensas, e continua o caminho e vai embora. Né? Então, você tem uma rejeição total ao ser poeta, não ao ser poeta, é porque os poetas, né, a função do poeta não é só falar do amor, e a função do poeta modernista é falar do amor, mas é falar das questões sociais, é falar de questões filosóficas, é falar do futuro, é falar da possibilidade de mudar o presente, né? Então, o que o Drummond perdeu foi esse anseio, esse anelo, esse desejo, essa inspiração de falar palavras que sejam capazes, tá, de mudar o mundo. Ele não quer mais, não me interessa. Né? E quando o poeta perde esse desejo, ele deixa de ser poeta. Né? Uma pessoa que não, um cantor que não quer mais cantar, né? Um poeta que não quer mais escrever, né? Um médico que não quer mais curar, né? Então, quer dizer, algo se perdeu aí. No caso do Drummond, foi a palavra. Ou melhor, a palavra não, foi a inspiração, né? O desejo de mudar o mundo. E aí termina aí. Alguma dúvida? Vamos tirar as dúvidas antes da gente entrar no campo geral? Professor. Fala, André. É o André? Não, eu, David. David, é porque eu vi aqui exatamente. Fala, David. Eu acabei caindo e, tipo, eu não sei se eu perdi muita coisa. Diga que eu repita. Que eu repito, desculpa. Eu tinha parado na parte que você tinha falado do projeto literário do Cara Enigma, eu acabei caindo. Eu não sei se eu perdi muita coisa. O projeto literário do Calenigma é a ideia de pessimismo, né? Você tem o poeta ali no Claro Enigma, o Drummond rejeita o fazer poético, rejeita o fato de ser poeta, porque ele não acredita mais nessa crença, que ele pode mudar o mundo por conta da palavra. Por conta disso, ele sai da cidade, que é o Fugariúbe, e vai para o campo, que é o locus amenus. Né? Por que ele vai para o campo? Porque no campo, né? O campo não, porque Itabira é a cidade natal. E a cidade natal tem a ver com a ideia de maternidade, porque é o lugar que você nasceu. E nascimento tem a ver com proteção. Então, quando ele sai da cidade e vai para Itabira, é porque o poeta está sentindo necessidade de ser protegido, de ser acolhido. Então, ele está caminhando pelas ruas de Itabira e eis que, com um processo de Deus ex machina, né, o céu se abre e a máquina do mundo, que é a representação de toda a ciência do século XX, se apresenta para ele. É que eu não coloquei nos textos aqui porque o poema é enorme, mas ela fala da morte, ela fala da vida, ela fala de Deus, ela fala quer, porque você, poeta, é curioso. Né? Eu estou te dando a possibilidade de saber se Deus existe ou não. Isso é uma informação caríssima. Né? Porque quem é que sabe se Deus existe ou não? Só quem morre. O vivo não tem certeza. Só que mortos não falam, com exceção do Brás Cubas, né? Mas mortos não falam. E mesmo assim, o poeta rejeita, né? E a escuridão do que está dentro da alma dele vai tomando todo o espaço numa espécie de colocal, e a máquina do mundo repelida se sente acuada, diminui,
até desaparecer, e ele continua caminhando no meio da escuridão, né, avaliando o que perdera, seguindo seu passo vagaroso e de mãos, né, postas assim, caídas, e termina o poema. E aí, em síntese, isso quer dizer o quê? Será que ele vai seguir poeta ou não? Ele seguiu poeta, né? Mas essa rejeição à máquina denota uma maturidade poética do poeta. Porque se fosse um poeta novo, ele queria desvendar o mundo, né? Saber o que o mundo tem de mais filosófico, de mais real. Quando ele é indiferente a esse mundo, né, é um sinal de maturidade, né? Há coisas mais, é como se ele dissesse que há coisas mais importantes, né? A minha vida é mais importante. Não sei, aí você pode fazer várias análises do que é essa rejeição, né? Que é, na verdade, gente, vamos combinar, uma rejeição poética, né? É um simulacro poético, porque ele não rejeita a poesia, ele continua escrevendo. Escreveu bastante coisas, inclusive, né? Então, ele não... Então, eu acho que é um jogo poético. Não que seja um jogo, eu acho que naquele momento o Drummond estava sentindo isso mesmo, essa necessidade de demonstrar esse desdém, né, com a poesia, com a palavra, né? Ou é como se ele dissesse: eu não vou escrever mais porque os homens não são dignos das minhas palavras, né? Não são dignos da minha poesia. Eles não merecem o meu fazer poético. Então, por isso eu não quero você, máquina do mundo. Porque imagine o arsenal de coisas que a máquina do mundo poderia oferecer para ele criar poesia. E ele rejeita. Não sei se você pegou, David. Eu acho que foi isso Peguei que eu sim. falei. Peguei. E, professor, só uma coisa. Quando você estava lendo a parte em que identificou a parte do cor local, sabe? Da influência do estado de espírito dele no ambiente, tipo, eu tinha enxergado uma cor local reversa, sabe? Tipo, o ambiente influenciando no estado psicológico dele. Dele. Não, Uhum. eu acho que com menos força. Pode até ser. Mas quando ele diz assim, ó... cadê? Deixa eu ver. Eu acho que está aqui. Criança do meu coração, Jesus Eu acho que Augusto. era o trecho onde estava escrito Noite de Chumbo, sabe? É isso que eu estou tentando achar aqui. Ó, se misturasse ao som de seus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas, lentamente se fossem diluindo na escuridão maior. Só que ele diz logo depois, tudo estava se diluindo numa escuridão maior. Só que essa escuridão maior vinha dos montes, né, da sombra das montanhas, e vinha do meu próprio ser desenganado. Isso daqui é cor local, ó. Ele está dizendo que aquela escuridão que estava tomando Itabira, né, que estava fazendo a noite acontecer, vinha da escuridão que habitava o ser dele desenganado. Aí você tem uma cor local aí sim, né, onde o estado de espírito dele atua, né, no espaço exógeno, né, que é o cair da noite. Na verdade, acaba sendo as duas coisas, né? Porque, teoricamente, também a noite está amanhecendo, então ele se aproveita desse fato para construir essa metáfora, tá? É que, Mais tipo, quando ele alguma... fala vinda Não, dos pode falar. montes, parece que é, tipo... Parece que é influência externa, sabe?
Quando ele fala antes, né? Você está falando. Vinda dos montes. Na real, os dois, né, professor? Realmente. Acaba sendo os dois, né? Porque você tem a sombra do monte, né? Que ofusca, acaba ofuscando a luz, mas ao mesmo tempo você tem a escuridão que está dentro dele, que ele não está feliz, né? Se uma pessoa tá feliz, não está feliz, ela não está com o rosto resplandecente de luminosidade, né? Então acaba sendo os dois. Então, gente, é você procurar ler o Claro Enigma por esse viés. Que viés? Primeiro viés. O homem é um claro enigma. Então, o homem é um ser altamente complexo. No mesmo momento que ele é claro e é previsível, ele é imprevisível e enigmático. E esse homem, claro enigma ambulante, que pode ser considerado como uma síntese do homem barroco, é um homem descrente, é um homem pessimista, é um homem que nenhum acontecimento, por mais extraordinário que seja, é capaz de causar nele alguma exaltação. Então, esse pessimismo, ele vai, né, junto com os questionamentos, quem sou eu, para onde eu vou, né, o que irei fazer, qual é o futuro, como está o presente, todos esses questionamentos existenciais vão passar nos 42 poemas que compõem o Claro Enigma. Então, se cair Drummond, você já puxa as setas sobre o projeto literário, né? A crise de um homem existencial que questiona o fazer poético, tá? Através de uma metalinguagem, fazendo uso do recurso da memória, buscando tentar compreender se vale a pena você escrever ou não por um mundo ou para um mundo que está desgraçado, um mundo pelo qual ele não acredita. Porque, na verdade, a verdade é essa. Ele rejeita escrever, ele não quer escrever, porque ele não acha o mundo merecedor das palavras dele. É uma arrogância? É. Mas é uma arrogância que faz sentido, né? Afinal, ele agora com 40 anos, 49, é diferente dele com 40, com 36, quando ele escreve as outras obras. Então, o vigor que ele tinha antes na juventude, agora desapareceu. Você tá aí um homem, geralmente é a crise dos 40, né? O homem vem a crise aos 40 e poucos anos, né? Onde muitas coisas começam a ser repensadas, né? Começam a ser ressignificadas. E o que o Drummond está ressignificando no Claro Enigma é um mundo. Então, pensa assim, como é que esse mundo está sendo ressignificado por ele? Né? E aí você faz a pergunta para o poema. Esse poema está falando de quê? Esse poema está falando do mundo, e aí você pergunta, como é esse mundo? Esse poema está falando da poesia, e aí você verifica como é que é a metalinguagem. Ou esse poema está falando do outro. E quando ele fala do outro, vem uma série de coisas acopladas a esse outro. Vem uma série de sentimentos acoplados a esse outro. Vem o amor, vem o ódio, vem a raiva, vem o rancor, vem a mágoa. É o exemplo da mesa, né? Na mesa ele não fala do mundo. Você tem um micromundo na mesa, que é a família. A família é um micromundo.
né, com as suas relações ali, as suas árvores. É um micromundo, né? O que esse micromundo familiar traz? Desavença, ódio, raiva, inveja, amor, mentira, interesse, traz tudo isso. Então, como é que ele vê o outro? Como que ele vê a sua própria palavra? Então, se você pensar em todos os poemas, se você levar esse pensamento para todos os poemas, você analisa qualquer poema do Drummond. Porque todos os poemas vão falar diretamente ou indiretamente disso. Aí, claro, né, gente, vai entrar um outro fator, que é justamente a sua capacidade de fazer interpretação de texto. Você tem que ter uma malícia textual, né? Conhecimento de mundo, para você poder... E como é que você adquire isso? Faz o exercício de ler os 41 poemas e tentar esboçar uma análise de cada um desses poemas, né? E ver se essas características que eu pontuei, se elas se adequam dentro desse poema, tanto do ponto de vista temático, quanto do ponto de vista formal, se ele está usando a forma clássica ou se ele está usando a forma livre, né? Então, é pensar no Drummond, aí você consegue analisar qualquer dos 42 poemas, sem necessariamente ter que ter lido os 42 poemas. Tem isso também. Mais alguma dúvida? Só uma coisa. As nossas aulas vão até que dia? Oficialmente? Até 23, se não me engano. Ah, perfeito. Então dá, tranquilo. 23 de dezembro, né? Isso. Ah, não, então dá. Porque depois a gente vai entrar no campo geral. Desculpa, a próxima aula, Romanceiro da Inconfidência, Campo Geral, Mayombe e o Nove Noites. Então dá tranquilamente. Tá Professor, bom? Oi, pode falar. é o Henrique. Eu fiquei com uma dúvida só no conceito de Deus ex machina. Tipo, Deus ex machina. Eu não entendi direito ainda como é que... Deus ex machina, o Henrique, né? É algo que acontece na vida do personagem que é algo totalmente inesperado. Melhor dizendo, que é algo totalmente absurdo. Então, por exemplo, você está aí na sua casa, a parede abre e entra um leão, Deus ex machina, que vai provocar em você uma epifania, uma transformação. Claro que eu estou exagerando, mas se você pegar o Paixão Segundo GH, quando ela abre o guarda-roupa da empregada e se depara com uma barata, e aí ela passa a se sentir uma barata, ali é um Deus ex machina. Porque aquela barata está alterando, vai alterar, vai provocar nela uma epifania. Tá? No Terra Sonâmbula, o personagem Junito está viajando num barco, do nada cai um anão do céu. É um Deus ex machina. Né? Então, é algo de absurdo, né? Que é um recurso do absurdo, que é bem característico da literatura do século XIX, do século XX. Né? Né? Por exemplo, indo mais para... Apesar de ser característico do século XX, XIX e XX, se você pegar as tragédias gregas, você tem Deus ex machina. Quando o Édipo vai entrar na cidade, ele se depara com os oráculos, e os oráculos que representam a voz do destino, o destino é inexorável, fala para ele, olha, você vai ser responsável pela morte do seu pai e você vai casar com a sua mãe. Ele diz, jamais, como é assim? Primeiro que eu não conheço meu pai. Segundo, como que eu vou casar com a minha mãe se eu nem sei quem são os meus ancestrais?
né? E aí ele não consegue fugir do destino, ele é responsável pela morte do pai, né? E casa com a mãe Jocasta. E ao descobrir que ele praticou incesto, ele fura os 2 olhos, né? Então, isso é Deus ex machina, é um conceito, tá? Quando a máquina do mundo se personaliza, quando o conhecimento do mundo sofre um processo de personalização, de prosopopeia, e esse conhecimento se abre e se oferece, né? Olha só a inversão, porque, em geral, são os curiosos, os poetas, os filósofos, os cientistas, os religiosos, somos nós, homens, que corremos atrás desses segredos. Segredos escondidos pela ciência, pela religião, pela filosofia, né? Somos nós que corremos atrás da vacina, né? Somos nós os interessados. No Máquina do Mundo, você tem uma inversão, né? O objeto de desejo é que está se oferecendo. Você não me quer? Né? Eu estou aqui, eu vou te falar tudo que você quiser saber. Se você ler o poema, você vai ver. Ela fala isso para ele. Ele diz, não quero. Ele sempre meneia a cabeça. Sempre meneia a cabeça. Não. Então, você tem uma inversão de valores gigantesca. Tá certo? Tem perguntas? Deixa eu ver. E aí, na próxima aula, gente, nós vamos falar do Romanceiro da Inconfidência. Tá? A gente fala em uma aula, tá? Tranquilamente. Tudo bem? Tudo bem. Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? Beleza? Caiane, Isa, Felipe, Henrique, David, André, Isa. Mais alguém que eu não falei? Tranquilo. Tudo tranquilo até aqui, gente? Se não tiver, pode me interromper que eu explico de novo. Se eu tiver prolixo, eu falo tudo de novo, não tem problema. Tá bom? Não se preocupe, professor, tudo certo. Então tá, gente. Beijo para vocês. Bom final de semana. E tomara que a gente consiga, né? Ano que vem se encontrar. Para eu lembrar da carinha de vocês. Você já Pois deve é. estar enjoado da minha já, né, professor? A sua eu conheço, que é do Bigodinho, da Isa, do Felipe, do André. Não, na verdade, Odeite, para ser bem sincero, a única pessoa que eu lembro é da Isa, fisicamente. Assim, né? Eu não lembro do seu rosto na sala, não lembro do Felipe, não lembro do André. A gente teve, acho que 2 aulas ou 3 só. Né? Então, não lembro. Não lembro. Lembro só da Isa. Tá? Mas vamos ter esse momento. Esperamos, né? Se um cometa não cair, né? Acontecer alguma coisa, vai que sabe, né? Beijo, gente. Tchau, professor. Obrigado, hein? Boas compras, né? Você vai na livraria. Ah, não, eu vou comprar um livro só. Vou comprar um livro só. Ai, só se você é muito disciplinado, porque eu vou para comprar um e saiu com uns 10. Mas eu vou fazer uma... Eu vou tentar ser, não posso. Tentar ser disciplinado. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, Manu. Tchau, boa Tchau. semana. Tchau, tchau. Beijo.